Fala, galera do QG do Enem, sejam bem-vindos a mais uma dica aqui dos nossos 30 dias para o Enem. Gente, o Enem tá chegando, cada vez mais ele se aproxima e não é necessário nenhum tipo de nervosismo, muito embora seja muito difícil isso não acontecer, tá? Eu sei disso e por isso que nessa dica eu separei duas temáticas, duas questões, duas características específicas da prova do Enem, da redação da prova do Enem, que são exigidas por essa banca. Ou seja, quando eu digo que elas são exigidas, elas valem ponto, tá? Elas estão lá nos critérios de correção, estão lá nas competências. E muitas vezes são características que causam algum tipo de dificuldade, causam algum tipo de aflição. Você sabe quais são as competências do Enem. Você sabe que o Enem vai te pedir para dissertar, fazer uma dissertação argumentativa, respeitando a norma padrão da língua portuguesa, sabe que vai pedir argumentos que confiram a autoria, ou seja, ele vai querer saber se você simplesmente repete os argumentos ou as ideias que você ouve por aí, ou se você, de fato, consegue ter uma opinião própria a respeito das mais diversas questões. Ele vai pedir para você escrever uma redação empregando os mecanismos de coesão e assim conseguir 200 pontos em cada uma dessas competências. Mas ainda assim, na competência 2 e na competência 5, há dois aspectos que são pedidos que normalmente as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Vamos começar por esse da competência 2, que se chama interdisciplinaridade. O que é isso? Olha para mim. Interdisciplinaridade é fazer uso dos conteúdos das mais diversas áreas do conhecimento para conseguir corroborar com a sua argumentação. O que eu quero dizer com isso? A competência 2 do Enem, ela vai te pedir 3 coisas específicas. Uma, o entendimento do tema. Ele quer saber se você não vai tangenciar a proposta temática. 2, ele quer que você escreva a redação dentro dos limites de um texto dissertativo argumentativo, como assim, cada parágrafo cumprindo a função específica desse parágrafo, e você já aprendeu que a introdução contextualiza e sugere a tese, que o desenvolvimento defende uma ideia, que a conclusão fecha, faz uma síntese dessa abordagem. E ele quer uma outra coisa nessa competência 2. Ele quer que você consiga relacionar conteúdos das mais diversas áreas do conhecimento para corroborar com a sua argumentação. Como assim? Você colocar ali uma referência à biologia, à química, à física, à geografia, à história, à matemática, à filosofia, à literatura. Calma, não é uma referência a cada uma das disciplinas. É escolher uma referência de uma disciplina e tentar implementar essa referência na sua argumentação ou, de repente, na sua conclusão, quem sabe até na sua introdução. É claro que tem que ter algum tipo de conexão, tem que ter a ver com o tema, tem que ter a ver com o seu desenvolvimento, né? Enfim, com a abordagem que você dá àquela temática, mas isso deixa a sua redação bastante interessante, mostra que você consegue enxergar as mais diversas áreas do conhecimento e, de alguma forma, linká-las. E você sabe que a prova do Enem é uma prova extremamente interdisciplinar. Se você pensar nas provas objetivas, você pode perceber de maneira muito fácil que não existe uma prova de história, uma prova de geografia, uma prova de física, uma prova de química. Existe ciências da natureza, existe ciências humanas, linguagens, né, que aí vai lidar com a linguagem textual, a linguagem corporal, a linguagem artística. Ou seja, é de fato uma prova que pede a relação entre diversas disciplinas, entre diversos conteúdos. Claro que na redação isso não ia ser diferente. Mas isso causa medo a algumas pessoas. Como assim? Eu vou fazer uso de algo que não tenha nada a ver com a redação e implementar na redação. É claro que se você esperar uma inspiração divina, isso pode ficar um pouco difícil. Pode ser muito interessante, mas pode ficar um pouco difícil. Você vai estar um pouco nervoso na hora, enfim. Há algumas referências que são aquelas mais comuns. Olha só. Referência à inércia da física, quando você diz, por exemplo, que uma sociedade está inerte em relação a tal problema, é que ela não se move, né? Ela não faz nada para resolver aquela problemática. A lei da conservação da matéria de química, isso é Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se você pensar, todo e qualquer tema de redação pede algum tipo de transformação, seja ela uma transformação política, social, cultural, tecnológica ou o que quer que seja. Você pode usar o mutualismo, que vem lá da biologia, né, das relações harmônicas. E mutualismo é aquela relação em que um precisa do outro para sobreviver, que é basicamente a relação que a humanidade precisa ter em si, né, as pessoas umas com as outras. Precisamos ter uma relação mutualística para que juntos consigamos resolver qualquer tipo de problema.
Além disso, tem a própria noção platônica do mundo das ideias. Lembra do Platão? Que dizia que existia um mundo das ideias em que as coisas eram perfeitas, enfim, e que aqui nesse mundo sensível, no mundo terreno, tudo que nós fazemos é copiar de maneira imperfeita esse mundo das ideias. Olha só, é claro que essas não são as únicas referências interdisciplinares que você pode ter. Existem diversas outras que, se você quiser usar, e se você pensar na hora, se você quiser implementar, como, por exemplo, base histórica, mas isso vai depender muito do tema, se você, de fato, domina a história. Algumas questões relativas à matemática, à própria literatura, se você domina ali os períodos literários. Tudo isso você pode usar. E essas referências são referências interdisciplinares. Não abusa, tá? Usa somente uma ao longo da redação, a não ser que uma seja a base histórica e a outra seja uma referência da física, da química, mas não abusa do tipo de estratégia, porque isso pode se tornar cansativo e vai chamar mais atenção se você souber usar uma vez muito bem. A outra característica que eu disse lá no início da dica, lá no início desse nosso vídeo, que eu trouxe, porque costuma causar algum tipo de aflição, é a questão das propostas de intervenção. A competência 5 do Enem pede propostas de intervenção coerentes, que fujam muitas vezes ao senso comum, pelo menos uma delas, para a problemática abordada. O que isso quer dizer? Que o Enem ele quer ver se você, mais do que criticar a realidade circundante, se você consegue tentar, se você consegue intervir nessa realidade, se você tenta melhorá-la de alguma forma. Essas são as propostas de intervenção e elas valem 200 pontos na prova. 200 dos 1000 pontos de redação são só de propostas de intervenção. Eu já vi algumas redações que tiraram 800, exatamente, porque mandaram muito bem em todos os outros critérios, em todas as outras competências, mas esqueceram de colocar proposta de intervenção. Ou seja, poderiam até ter tirado 1000, mas não tiraram. Olha só, proposta de intervenção, então, como eu disse, está na competência 5 do Enem. Uma média, gente, interessante, 2 ou 3 propostas de intervenção por redação, tá? Também não pira, não fica tentando resolver o mundo, abraçar o mundo com as pernas, porque não vai dar. 2 ou 3 por redação são mais do que suficientes, até porque você tem que pensar que você vai fazer uma redação de 30 linhas no máximo. Essa competência, essas intervenções podem aparecer de forma pontual no desenvolvimento ou de maneira ampla na conclusão. Como assim? Olha só, tem gente que pergunta, onde é que eu coloco as propostas de intervenção? Se você estiver falando de qualquer outro vestibular da vida, somente na conclusão. Não é nem exigido, tá? Mas se você quiser colocar, se você achar que cabe ali um tipo de senso crítico nesse sentido, você coloca só na conclusão. No Enem, e especificamente no Enem, você pode colocar proposta de intervenção pontualmente em cada parágrafo de desenvolvimento. E como assim pontualmente? Uma proposta exatamente para aquela problemática que você abordou ali, ou somente na conclusão de maneira mais ampla, se você tiver colocado também na intervenção. Então, olha só, intervenção no desenvolvimento de maneira pontual, ampla na conclusão ou somente na conclusão. Ah, o que o Enem prefere? Tanto faz. Ele prefere que você coloque intervenções, tá? E como essas intervenções devem aparecer? Assim, ó, de maneira que se entenda que elas são possíveis, ou seja, elas devem fugir das utopias. Não adianta você dizer que para resolver o problema da degradação do meio ambiente, nós devemos fechar todas as usinas do mundo. Isso não vai acontecer, é uma utopia e está muito fora da realidade. Talvez isso resolvesse o problema da degradação do meio ambiente, talvez, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, isso é uma utopia e ele não quer isso, ele quer que você fuja desse tipo de abordagem, até porque é uma intervenção, não é uma solução. Ninguém espera que em 5 linhas você solucione um problema tão grande e tão grave o suficiente para ser tema de vestibular. Então, a intervenção é o que ele deseja, tá? E por fim, ó, tente seguir essa fórmula. O que fazer e como fazer. Não basta você dizer que tem que investir em educação. Não sei, independe do tema, mas se a intervenção for essa. Investir em educação, como assim investir em educação? Melhorando o salário de professores? Investindo na infraestrutura de escolas? Implementando um período integral? Como? Tá? Não adianta você dizer somente o que tem que fazer, o que fazer, como fazer. Cada uma dessas propostas com uma linha e meia, é mais do que suficiente para você mandar bem nessa competência 5, ok? Interdisciplinaridade, intervenções. Com isso, você já garante aí um grande diferencial na sua redação. Até a próxima, gente!